Vinícius, pelo Instagram, cara, eu preciso que você pegue o Instagram da meu Biz aí e entre na minha live. Aí eu vou conseguir te compartilhar. Ah, entendi. Deixa eu acessar aqui. Cadê o Lincoln aqui? Um pouquinho. Ô, Joel, bora aprender de e-mail, cara? Acessei agora aqui. Aí, boa. Agora eu vou te convidar. Galera entrando aí. Fernando Vaz. Aí. Apareceu aí? Apareceu. Galera, como é que tá o áudio aí no Instagram? Onde aí quem estiver online. Tô tendo uma interferência aqui. Tá ouvindo um barulhinho? Parece que tá dando um. Tô ouvindo, só tá dando alguma interferência. Galera, quem quiser acompanhar a live também, tá o link no nosso perfil aqui, tanto no perfil da MeioBiz, quanto no meu perfil pessoal, que vai levar direto para a nossa live. Acho que melhorou o barulhinho aí. Melhorou para ti? Pra mim melhorou. Positivo. Aqui pelo link está iniciado também? Oi? Pelo link está iniciado também? Sim, já tá transmitindo. Show! Galera, só dá uns 2 minutinhos aí. Compartilha aí com quem precisa aprender sobre e-mail marketing, sua operação de e-commerce. E a gente vai falar muito desse boato aí da morte do e-mail. O Vinícius trouxe aqui um material bem bacana, com estudos de fora, o que as pessoas estão aplicando, por que o e-mail dá errado, né? Em algumas operações, e as pessoas tentam e não conseguem ter resultado. Então vai ser bem bacana. Testando o meu áudio aí, tá todo mundo ouvindo? Como é que tá aí? Se o pessoal puder dar um feedback. Vamos lá, Lincoln, como é que tá aí? Vamos começar. O meu áudio está com eco? É isso? Como é que tá aí? Que eu acabo falando, ele sai um pouco aqui no próprio telefone. Melhorou agora? Diminuiu o volume aqui. Show. Como é que tá aí, pessoal, no Instagram? Melhorou o áudio agora? Tá, beleza. O João entrou aqui também. Melhorou o áudio aí? Agora sim, melhorou.
Então, bora, Vinícius. Pessoal, quem quiser acompanhar a live com todos os slides, tá o link no meu perfil. Você vai direto ali, que também você pode comentar, etc. O Vinícius trouxe uma apresentação bem bacana para a gente. Por aqui a gente vai trocando desse modo bate-papo e a gente também está com a transmissão direto no link da MeioBiz ali. Vinícius, vamos lá, cara. Se apresente aí. Uma parte da audiência te conhece, outra parte não. Vamos lá, então. Legal, galera. Boa noite a todos. Eu sou Vinícius Correia, então, sou o CEO e fundador aqui da MeioBiz, e é um grande prazer, é sempre uma honra poder falar sobre e-mail marketing para a nossa audiência, para quem está buscando se qualificar, para profissionais de marketing, para donos de negócios. A gente sabe que o mundo do e-mail marketing está cada vez mais desafiador, né? A gente tem muitas outras mídias hoje disputando a atenção do consumidor. Então, fazer e-mail com performance está cada vez mais desafiador. Não é uma tarefa simples, né, Lincoln? Como a gente fala todo dia aqui na MeioBiz. Não Sim. É tão simples, porém é possível. É sempre o que eu gosto de falar. É possível ter resultado. Só que a gente tem que saber por onde começar, né? Como que a gente começa, como que a gente estrutura uma estratégia, como que a gente pensa e coloca o consumidor em primeiro lugar. E aí a gente vai procurar falar hoje sobre esse tema, né? Que foi, aliás, uma sugestão aí do Lincoln, que a gente ouve ainda no mercado, né? As pessoas, às vezes, falarem sobre a morte do e-mail. Na verdade, todo ano alguém mata o e-mail, né? Isso a gente já está bem acostumado aí com os últimos anos. Esse ano eu não vi ainda nada muito grande, assim, mas volta e meia sai uma matéria, sai um guru ali falando que o e-mail morreu. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o quanto ele está ou não vivo, né? E o que mudou nos últimos anos. Legal, Vinícius. Vou deixar aqui também, tentando ligar o negócio de perguntas. Não está indo aqui. Certo. Vinícius, cara, para a gente iniciar então o tópico aí, a gente já se apresentou. Tem gente entrando aqui no link agora, chegando também. Cara, o e-mail morreu ou não morreu? Como que a gente pode falar e apresentar para o pessoal que o e-mail ainda dá resultado? O que Legal. Comprova isso? Tá. Boa. Vamos lá, pessoal. Vou começar falando, então, justamente sobre isso, né? Se de fato essa é uma crença apenas ou se é uma realidade em algum sentido. Como eu sempre digo, o e-mail não morreu, mas ele mudou. Então, aconteceram, na minha visão, 4 mudanças importantes nos últimos 10, 12 anos para cá, e eu vou começar falando um pouco sobre elas. 2 dessas mudanças são ruins, afetaram o resultado do e-mail marketing, e 2 dessas mudanças são boas. Na verdade, elevaram os resultados do e-mail marketing. Então, eu preparei aqui um resuminho, eu vou falar um pouco sobre elas, como que eu enxergo isso, como é que é a minha visão, atuando aí nesse mercado já há 7 anos, né, aqui à frente da MeioBiz, eu consegui entender muito como funciona o mercado aí de e-mail marketing, especialmente no mercado de e-commerce brasileiro. Então, vamos lá. As duas mudanças ruins, Lincoln, que até a gente conversa algumas vezes aqui, já conversamos em reuniões e tudo mais, que eu vejo que afetaram o e-mail marketing negativamente. A primeira é o surgimento de outros canais. Se a gente voltar 10 anos atrás, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinham outros canais, então o consumidor concentrava uma atenção maior no e-mail. Né? Então, esse é um ponto que a gente não pode negar. De fato, a gente tem hoje mais canais disponíveis para o consumidor e a atenção está sendo disputada em mais canais. Né? Então, a gente não pode negar esse fato. Isso, com certeza, trouxe um desafio maior para os profissionais de marketing, que é como lidar com isso. Né? Achar uma maneira de conseguir conviver bem com os outros canais, mas também fazer o e-mail continuar sendo relevante para a audiência. Então, esse é um ponto que pode-se dizer que dificultou o trabalho de e-mail marketing. Ele dificultou porque o consumidor está presente em mais canais. Isso é um fato, a gente não pode negar. E a segunda mudança ruim, cara, que eu sempre digo, é o aumento do spam. O spam é um câncer, né? Meio chato. Quem é que não recebe, cara? Todo dia lá, 10 e-mails, 15 e-mails, 20 e-mails que nunca pediu para receber. Então, o aumento do spam, todos os estudos mostram que o volume de spam enviado no Brasil vem crescendo. Ele não está diminuindo, ele vem crescendo.
né? Isso muito por má formação do mercado. Profissionais de marketing que acreditam ainda que tem milagre, que tem atalho, que eu vou lá comprar aquela lista marota, né? E vou enviar para a galera ali que vai dar tudo certo. Então, tem muito amadorismo ainda no mercado brasileiro, tem um pouco de falta de regulação também. A gente vai falar um pouco sobre isso em seguida. Mas então eu diria que essas são as duas mudanças que afetaram negativamente, tá? O e-mail. Então o e-mail sofreu sim um impacto que afetou o potencial dele, que é, na minha opinião, o surgimento de outros canais e o spam. Beleza? Legal. Vamos lá. Mas tem duas coisas muito boas que aconteceram recentemente e que elevaram o poder de resultado do e-mail marketing. Quais são essas duas coisas? Número 1, surgimento do smartphone. Cara, 10 anos atrás, era só computador e laptop. Sim. Então, as pessoas precisavam estar conectadas no computador, né? Então, esse negocinho aqui que a gente está usando agora para falar aqui, que a gente está se vendo aqui na tela, mudou o mundo, né, cara? Isso mudou tudo. Porque hoje é muito mais fácil acessar e-mail. Então, tem até um estudo que eu não lembro bem que ano foi publicado, se eu não me engano, foi 2016 ou 2017, que mostra que depois do surgimento dos smartphones, a quantidade de vezes que a pessoa abre a sua caixa de entrada pessoal aumentou. E esse estudo dizia que era 6 vezes por dia a média do brasileiro, a média de abertura da caixa de entrada pessoal. Então, isso ajudou o mundo do e-mail marketing, porque para todo mundo está mais fácil abrir e-mail. Eu posso estar ali na fila esperando o Uber, eu posso estar no mercado, eu posso estar em qualquer lugar, eu posso ver os meus e-mails. Né? Então, eu isso acho que ajuda. Só pegando um gancho dessa questão do smartphone, já uma dica bem interessante, que a questão do e-mail morreu ou não, é ser responsivo, né? A responsividade. Isso é bem importante, cara, é bem relevante. Não necessariamente ele tem que ser codificado de modo a ser responsivo, tá? Não necessariamente ele precisa ter uma codificação super, ultra, hiper elaborada, mas a gente tem que levar em conta o uso do celular. Então, às vezes, um template, mesmo que não seja responsivo, mas que tenha imagens com o tamanho certo, botões legíveis, né? Não coloca aquelas 3 colunas ou 4 colunas na peça que depois a pessoa não consegue nem clicar direito. Então, dá para, mesmo sem ser responsivo o código, dá para ser amigável ao celular. Então, tem que levar em conta, sim. Pelo menos que redimensione ele na tela e fique certo para o cliente clicar, né? Exatamente. Então, vamos... Então, cara, esses são os pontos que eu vejo, assim, que esse ponto da melhoria dos smartphones, né? O surgimento dos smartphones é um ponto positivo para o e-mail marketing. E o segundo ponto positivo, cara, é que o e-mail, com o surgimento dos outros canais, que eu citei antes como um problema, né, uma dificuldade extra aí para quem faz e-mail marketing, com o surgimento dos outros canais, o e-mail acabou tendo um papel predominantemente de negócios. Então, ele é muito usado hoje justamente para isso, para a gente lidar com as nossas marcas. Então, eu faço um pedido no e-commerce, o que eu recebo? O e-mail do pedido. Depois eu recebo o e-mail do rastreamento da entrega. Depois eu recebo, muitas vezes, ali a confirmação da entrega. Então, quando eu faço, por exemplo, quando eu vou criar uma conta em qualquer serviço, eu uso o e-mail. Se eu vou receber minha conta lá de energia elétrica, eu recebo pelo e-mail. Então, o e-mail se tornou, o que sobrou para ele foi o papel de negócio, que antes até se usava e-mail para falar com amigo, né? Você é um cara novo aí, talvez não pegou isso, né, Lincoln? Mas eu peguei a época, cara, que a gente usava e-mail para mandar piada. Então, a gente mandava PowerPoint de piada. A gente mandava um PPT lá, que tinha uma piadinha e tal. Então, alguém aí deve ser da mesma época que eu, e vai se identificar com isso. Isso lá em 2001, 2002, 2003. Então, assim, o e-mail deixou de ter alguns papéis para comunicação entre pessoas. Ele passou a ser visto. E isso que você falou do e-commerce é bem interessante, né? Porque o e-commerce hoje, ainda você não tem e-commerce que faz uma comunicação SMS, WhatsApp, é só e-mail. É o único canal que você tem ali para rastrear seu pedido, para entender se foi aprovado ou não o pagamento, é o e-mail, né? Exatamente, até porque o próprio WhatsApp é muito restrito a API dele para envio em massa. Então, por mais que o WhatsApp seja muito mais usual para isso, ele não consegue ser usado hoje para envio em massa, para você enviar todos os seus e-mails transacionais, por exemplo, passar para o WhatsApp. Né? O SMS até sim, é mais fácil enviar em massa. E algumas lojas usam, e é legal que use, né? Mas o e-mail, ele sobrou esse papel para ele. Resumidamente, assim, sobrou o papel de ser uma forma de eu me relacionar com as marcas que eu gosto.
É a única forma de eu me relacionar com as marcas? Não, é lógico que não. As marcas hoje têm que usar todos os canais onde o consumidor está. Então, a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, a gente tem o YouTube, a gente tem outros canais que têm que ser usados também. Mas o e-mail, ele se fortaleceu, na minha visão, com os outros canais e com a mudança do comportamento do consumidor, ele se fortaleceu com isso, no sentido de comunicação de marca para consumidor, né? Então, para as marcas que ainda têm dúvida, cara, mas a minha audiência não funciona, não responde e tal, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente ouve, né, e que a gente aqui na MeioBiz trabalha todo dia, tentando conscientizar o cliente de que se ele não teve resultado, tem alguma causa. E a gente tem que tentar identificar qual é essa causa, né? Então, Lincoln, mais um ponto, cara, que a gente tem começado a conversar também recentemente aqui na empresa, eu citaria um terceiro ponto aí, tá? Um terceiro fato positivo para o uso do e-mail marketing, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Por que eu digo que isso vai ser algo bom? Porque, basicamente, o que é essa lei? Essa lei vai colocar o titular do dado, ou seja, o dono da informação, no centro. É ele que vai ter poder. Por exemplo, eu sou consumidor lá do e-commerce XYZ e eu cedi em algum momento os meus dados para fazer a compra. Eu vou poder, a partir da entrada dessa lei, questionar esse e-commerce como que eles têm os meus dados, primeiro, como que eles conseguiram esse dado, e segundo, quais dados eles têm. Então, isso é uma mudança drástica aqui no Brasil, é uma lei que foi implementada já na Europa, e que lá os efeitos foram justamente esses. O que aconteceu a partir da implementação da lei? Denúncia em cima de quem faz spam. Denúncia, multa, e aí a galera que faz spam começa a tirar o time de campo. Se a gente tem menos spam... Vai acabando com aquele problema ruim que você disse lá no começo, né? Lembra do primeiro que eu falei ali, do aumento do spam? Então, com essa lei de proteção de dados, a tendência é que a gente comece a ter redução de spam, porque essa lei prevê não apenas a lei em si, mas ela prevê a criação de uma agência reguladora. Vai ter uma agência reguladora da proteção de dados no Brasil. Então, qualquer consumidor vai poder notificar esse e-commerce, enfim, que ele está em dúvida sobre a origem do dado que está sendo usado, e ele vai poder questionar e exigir. Se a empresa não responder com a informação que ele pediu, ela vai poder comunicar a essa agência para que seja feita uma denúncia, e a partir dessa denúncia pode haver uma multa. E aí a ideia é que... e vai ter que ter multa, né? A gente sabe que se não tiver multa, se não pesar no bolso, não funciona. Sim. Né? Então, resumindo, assim, cara, eu acho que a lei vai ajudar muito o mercado de quem faz e-mail marketing do jeito certo. Quem está trabalhando sua lista corretamente, quem tem como comprovar o opt-in, né? Então, vai dar uma limpada boa nesse mercado aí, que hoje ainda tem muito lixo nas caixas de entrada das pessoas. Então, eu vejo que a LGPD vai ajudar muito. Vai ser um terceiro ponto aí, que vai fortalecer o e-mail marketing. Claro que vai levar um tempo, né? A lei começa em agosto de 2020 a vigorar no Brasil, importante, né? Agosto de 2020, falta um ano aí. Então, com certeza quem já começar a trabalhar agora e se adaptar de acordo com a lei agora, com certeza lá para frente já vai ter resultado, né? Aliás, já vamos deixar essa prévia, né, Lincoln? A gente vai falar muito sobre isso para a nossa audiência. A gente está organizando a MeioBiz também, a MeioBiz está se adaptando a essa nova lei. E em breve, no próprio MeioBiz Educa, nós vamos ter aulas falando sobre isso para ajudar o nosso cliente e o público em geral a se adaptar. Porque quem não se adaptar vai sofrer penalidades, né? Então, a gente vai trabalhar muito isso para que o nosso cliente também seja capacitado a se adapte, né? Para que não tenha sanções aí que possam afetar o seu negócio. Animal. Então, Lincoln, resumindo, cara, o que a gente estava falando aí, tem características que só o e-mail tem, né? Então, eu sempre digo assim, significa que as outras mídias são ruins? Não, cada mídia tem o seu diferencial, né? O seu benefício. Mas, falando de e-commerce, falando nessa relação de B2C, consumidor se comunicando com marca, né? Empresa e consumidor, tem 3 características que só o e-mail tem. A primeira, você consegue atingir uma grande audiência com personalização. Então, eu tenho lá 10 mil e-mails na minha base e eu quero enviar uma campanha apenas com produtos indicados para mulheres.
eu vou poder segmentar a minha base com produtos para mulheres. Né? Então, atingir grandes audiências com personalização é um benefício que só o e-mail tem. Segundo, o e-mail não tem dono. Não tem um dono. Não tem um dono. Esses dias houve problema aí no WhatsApp, a galera ficou um dia sem WhatsApp e a galera enlouquece, né? O Facebook também saiu, já saiu do ar, enfim, o e-mail não tem dono. O e-mail está espalhado em diversos provedores. Exatamente. Então, o e-mail, eu acredito que ele vai perdurar por muito tempo ainda, porque ele é descentralizado, não tem um dono do e-mail. Tem os provedores grandes, tem o Gmail, que concentra um pouco mais da metade, perto da metade dos e-mails, tem lá o Outlook, são 2 grandes provedores, mas existem vários outros. Então, não tem um dono, né, do e-mail. E o terceiro ponto que só o e-mail tem, para quem ainda tem dúvida sobre esse potencial, é a questão do acesso através de um clique, né? É muito fácil você, na peça, ter cada imagem ou cada parte do seu texto clicável. Por mais que a gente possa se comunicar via SMS, ou via WhatsApp, ou até pelo Messenger, pelos chatbots, enfim, você não consegue fazer cada imagenzinha ser clicável. Né? Então, é muito fácil você... Completando, o mais interessante dessa questão do clicável é que você consegue entender o comportamento do cliente, né? Exatamente. Mais do que clicar e você ir para onde você quer, isso fica registrado na ferramenta de e-mail. Então, isso é um dado valioso para você segmentar de novo, que é aquilo que eu falei no item 1, enviar e-mail personalizado, enviar uma comunicação em massa, mas com personalização. Animal. Né? Então, assim, o e-mail para negócios, ele é imprescindível. Ele é a única mídia que te permite fazer essas 3 coisas. Atingir a audiência com personalização, não ter esse risco de, daqui a pouco não vai funcionar, porque uma empresa vai mudar as regras, né? E permitir fácil acesso. Oi? Sempre vai funcionar, sempre você vai poder enviar. Exatamente. Se não enviar, tem algum motivo, pode ter uma outra solução, você muda de solução para resolver, enfim. Né? E as pessoas às vezes me perguntam muito isso sobre o WhatsApp, né, cara? Tipo, mas o WhatsApp vai substituir o e-mail. O WhatsApp é muito mais eficiente que o e-mail. Cara, o WhatsApp não vai substituir o e-mail, porque o WhatsApp quer ganhar dinheiro com anúncio. O WhatsApp não quer que você pegue lá uma lista de 10 mil telefones e mande 10 mil mensagens para essas pessoas. Por isso, hoje no WhatsApp, se você mandar para 10 pessoas já direto, eles já identificam o seu número e já bloqueiam como spam. Exatamente. Bem restrito mesmo para o de massa. Por isso que a API é tão restrita, porque o objetivo deles é ganhar dinheiro com anúncio, que vai entrar em breve, a informação que a gente tem até o fim do ano, já vai começar a aparecer anúncios dentro do WhatsApp. E você vai identificar esses anúncios pelo gerenciador de negócios do Facebook. Né? Então, é assim que o WhatsApp, que o Facebook quer ganhar dinheiro com o WhatsApp. Não é que você enviando lá em massa para 10 mil pessoas. Né? Então, não é o objetivo deles. Então, o WhatsApp não vai substituir o e-mail no que se refere à comunicação em massa, né? Ele vai ser muito útil, sim, para comunicar pedido, para comunicar status ali de transação, para mandar uma mensagem de feliz aniversário, dá para usar ele. Né? O João até comentou aí, eu que o diga, já tive 2 números bloqueados. É verdade. É isso aí, né, João? Não é fácil, cara. Não é o objetivo deles, né? Então, por isso que eles bloqueiam. Bom, Lincoln, vamos entrar um pouquinho nos estudos, cara, falar um pouquinho sobre o que a gente viu que está acontecendo lá fora do Brasil e tal. Legal. Eu queria passar para nossa audiência aqui o que a gente tem estudado sobre esse assunto e o que está acontecendo fora do Brasil. O que eu fiz ano passado, né? Ano passado eu estava muito na dúvida sobre justamente o futuro do e-mail. O que vai acontecer com o e-mail marketing nos próximos anos? Será que as pessoas estão abrindo menos? Será que a galera jovem, aí, galera com 15, 16, 18 anos ainda abre e-mail? Eu estava bem... A gente está sempre preocupado com isso, é lógico, né? Porque o consumidor muda, hoje as coisas mudam muito rápido. Então, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo, especialmente fora do Brasil, que tende a acontecer primeiro, né? Então, assim, cara, o que eu percebi e que me motivou, inclusive, a buscar essas respostas? Existem 3 premissas muito comuns. Talvez a audiência que está nos assistindo vá se identificar, pense assim, eu já ouvi alguém falar sobre isso. A primeira premissa é: pessoas abrem cada vez menos os e-mails. Isso muita gente fala, as pessoas abrem cada vez menos. A segunda premissa é: nova geração não usa os e-mails, não abre mais e-mail por causa de redes sociais.
Quem aqui nunca ouviu? Ah, mas essa galera jovem aí só quer saber da rede social, não abre mais e-mail. E aí, falando um pouco mais de e-commerce, a terceira premissa é e-mail marketing não funciona porque não deu certo no meu negócio. Então, a gente também ouve isso, né? Ah, cara, e-mail não funciona porque no meu negócio eu tentei e não funcionou. Então, essa é uma terceira premissa, eu vou procurar falar um pouco sobre elas, mostrando alguns estudos. Aí a galera que está aqui pelo webinar vai conseguir ver aqui a tela que eu vou compartilhar, mas mesmo quem não conseguir ver, eu vou citar aqui o que o estudo mostra, é bem tranquilo. Deixa eu compartilhar aqui minha área de trabalho. Compartilhei. Quem quiser ver, pessoal, a tela compartilhada e os dados, está o link no nosso perfil. Então é só clicar lá que você vai conseguir acompanhar, se você quiser mudar lá para o computador, enfim. Tô vendo sua tela aí. Apareceu aí, né? Uhum. Tá. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. Então vamos lá. Seguinte, esse estudo, o que aconteceu? Qual é o primeiro estudo que eu vou mostrar para você? Ano passado, justamente para chegar nessas respostas ali, especialmente quanto ao uso das gerações mais novas e se as pessoas estão abrindo mais ou menos, eu fui atrás de resposta num evento nos Estados Unidos chamado Email Evolution Conference. Tá? Esse evento ocorreu ano passado em abril de 2018 em New Orleans. E é um evento que traz uma galera bem técnica, assim, o pessoal que vive de e-mail marketing todos os dias. Não é um evento glamuroso, não é gigante, né? Nem se compara aí com os eventos que a gente participou esse ano aí, tipo Fórum E-Commerce e tal, um evento bem menorzinho, mas uma galera muito técnica. Então tinha palestra lá, tinha SendGrid dando palestra, tinha HubSpot, tinha, quem mais? Microsoft, tinha uma galera bem técnica relacionada a e-mail, MailJet, que é um provedor europeu. Então, estava bem interessante no sentido técnico, tá, o evento. E uma das palestras que mais me chamou a atenção, que eu mais estava louco para assistir, era que o estudo que estava sendo apresentado era um estudo do SendGrid. E esse estudo do SendGrid era justamente o futuro da comunicação digital. Então, aqui no slide que eu estou mostrando, se chama The Future of Digital Communication. E esse estudo, ele pesquisou exatamente isso. Como que as gerações estão lidando com várias mídias, não apenas e-mail. Como que elas enxergam o poder e a utilidade de cada mídia. E aí, lógico, o e-mail estava ali no meio, eles deram um foco maior no e-mail, porque o SendGrid também está bem inserido nesse mercado, né? Sim. Então, aqui eu estou compartilhando os 5 takeaways desse estudo que sintetizam, né, o que foi concluído. Então, o primeiro item, né, eu botei aqui do lado a tradução, o e-mail é essencial, importante e estabelecido na vida das pessoas hoje na geração Z, Y e X. Então, geração Z aqui é quem tem de 13 a 21 anos, geração Y é de 21 a 34 e a geração X é quem tem acima de 35. Ano passado eu estava na Y ainda, tá? Esse ano eu já estou na X. Então, primeira conclusão, né? O estudo mostrou que as pessoas enxergam o e-mail como essencial, importante e estabelecido. Então, algo consolidado, algo permanente, algo perene, sólido. O segundo item, nos próximos anos, a geração Z, essa geração justamente a mais nova, espera aumentar o uso de e-mail acima das outras gerações. Então, a galera que mais mostrou que pretende aumentar o uso de e-mail não foi o pessoal com mais idade, foi o pessoal mais jovem. E isso foi uma surpresa, assim, porque eu não imaginava isso, né? Item 3. Há uma preferência esmagadora por e-mail em relação a todas as outras formas de comunicação quando se trata de interações B2C. Então, de novo, estamos falando em marca falando com consumidor. Marca e consumidor, o e-mail é o canal predileto, muito acima das redes sociais, para as empresas, para as pessoas se relacionarem com as marcas que elas gostam. Então, isso foi outro ponto bem relevante. O item 4 aqui desse estudo foi que o e-mail é o canal no qual os negócios são realizados, desde as interações dentro de uma empresa, então mostra aquilo que a gente usa no dia a dia, né? A gente que trabalha o dia todo mandando e-mail, recebendo e-mail, como também é o canal onde acontece negócio entre empresas e consumidores e também entre empresas, né? B2B. Então, esse é um ponto importante. A gente começou a ver que as pessoas, aquilo que eu falei antes, né? Que o que sobrou para o e-mail? Sobrou para o e-mail negócio. Sobrou relacionamento entre marca e consumidor. É isso que sobrou. O resto está nas redes sociais.
Meme, amizade, áudio, tudo isso está nas redes sociais, não está no e-mail, né? E o quinto item, Lincoln, é a questão ali de que todos os tipos de personalidade examinados usam e-mail. Então, ele é um canal praticamente universal. Não é o caso das redes sociais. Se a gente for pegar, por exemplo, galera aí de 50, 60, 70 anos, a penetração de rede social já é muito menor, muito menor. Enquanto que o e-mail, ele praticamente preenche todas as lacunas de idade. Ele está na galera jovem e ele está na galera mais velha também. Eu gosto de falar aí nesses 5 pontos que tu citou, bem básico, né? Quem aqui comprou algum produto sem e-mail? Quem aqui usou algum serviço sem e-mail? Um Uber, um iFood, uma loja virtual? Então, o alcance ainda tem, e tem entre todas as gerações, né? Minha irmã tem 18 anos, ela compra no e-commerce, ela tem que colocar o e-mail dela. Então, ela necessita de criar um e-mail e de ter isso que a gente falou ontem, receber o pedido, receber dados da entrega, tudo através do e-mail. Exatamente. Então, esses aqui foram as cinco conclusões principais do estudo. E eu vou passar alguns slides aqui, que são alguns resultados. Aliás, recomendo que todo mundo baixe, tá? Pesquisa no Google aqui, quem quiser ver o estudo completo, se chama The Future of Digital Communication. É só preencher lá uma landing page, que, aliás, vai exigir o e-mail. E aí depois você vai conseguir baixar o estudo. Mas então, pessoal, o segundo ponto que eu destaquei aqui, um dos slides que eu retirei, é esse aqui, ó, 74% das pessoas escolheram e-mail como seu canal preferencial para empresas ou marcas interagirem com elas. Então, 74% das pessoas disseram, cara, eu prefiro que a marca interaja comigo por e-mail. Então, muito acima das redes sociais e de outras mídias. Outro ponto, 79% dos consumidores reportaram que o uso que eles vão fazer do e-mail permaneceu estático ou aumentou nos últimos 5 anos. Né? Então, o uso de e-mail aumentou, né? O aumento desse uso de e-mail foi maior nas gerações mais jovens. Então, ele mostra aqui a estratificação, ó, aqueles que disseram que usaram mais e-mail recentemente foi a geração Z. Foi o pessoal de 13 a 21 anos. Eles reportaram nesse estudo, que entrevistou 1.200 pessoas nos Estados Unidos, que a geração mais nova consumiu mais e-mail, disse que aumentou o uso de e-mail em uma proporção maior do que as gerações anteriores. Então, isso foi uma outra surpresa, assim, bem interessante. Esse outro ponto aqui, 83% da geração Z acredita que o uso de e-mail vai permanecer igual ou aumentar nos próximos 5 anos. Então, não houve indícios, assim, de que a geração mais nova, o pessoal mais novo, estivesse dizendo que, eu acho que eu vou usar menos e-mail, já nem entro mais. Na verdade, 83% disse que vai ficar igual ou vai aumentar. Né? Então, esse é um outro dado bem interessante. E aqui, para quem está conseguindo ver no slide, eu vou tentar traduzir esse slide aqui, mas esse slide aqui, Lincoln, ele fala da parte qualitativa do estudo. Então, ele faz uma matriz aqui, né, onde ele coloca, assim, do lado esquerdo, o que é passageiro, né, efêmero, e do lado direito, o que é constante, permanente. E em cima, o que é importante. Legal, se conseguir mostrar aí, talvez a galera vai enxergar. E em cima, o que é importante, e embaixo, o que é divertido. Então, esse estudo aqui mostra, ó, por exemplo, do lado esquerdo aqui, tá aquelas coisas que as pessoas julgam mais passageiras, mas divertidas. Então, entra o Snapchat em primeiro lugar, depois vem Twitter, Instagram, o Facebook bem no centro. Depois, quando a gente começa a ver aquele quadrante da direita ali, a gente vê os canais onde o consumidor disse que ali está aquilo que é mais constante, ou seja, mais permanente, mais sólido e mais importante. Então, o e-mail ele já é visto como algo mais importante. Eu vou olhar meus e-mails, eu posso ter alguma coisa importante ali. Enquanto que o meu Twitter, o meu Snapchat, o meu Instagram é mais lazer, né? É mais hobby, está mais ligado enfim, aquilo que eu faço enquanto indivíduo, não necessariamente para interagir com uma marca, né? E aí, em primeiro lugar, ali ficou a parte de voz e vídeo chat, né? Então, o e-mail está bem posicionado assim, como algo que as pessoas enxergam como permanente e algo importante, que entrega alguma coisa relevante. Respondendo aqui, o Pedro perguntou qual o nome do estudo. Esse estudo é The Future of Digital Communication, Pedro. Pode pesquisar no Google aí. É um estudo do SendGrid, tá? Ele é do final de 2017, que foi publicado esse estudo. Beleza?
Então, esse slide aqui eu acho bem interessante também, que a gente começa a entender como as pessoas estão enxergando o e-mail, né? E não é, de novo, não é o que eu estou dizendo, não estou aqui eu, Vinícius, dizendo que o e-mail é isso, que o e-mail é aquilo. Eu estou falando com base na opinião de quem usa, né? Do consumidor. O que o consumidor enxerga sobre essa mídia. Beleza, o Lincoln escreveu ali também o nome do estudo. Então, por enquanto, a parte que eu queria compartilhar é essa. E o que você achou aí, Lincoln? Acho que todos esses slides eu não tinha te mostrado ainda também, né, cara? A gente já tinha falado um pouco, mas acho que você não tinha visto todos ainda, né? Eu acho que teu microfone está no mudo, Lincoln, aqui no Click Meeting. Foi. Aí, voltou. Voltou. Você viu que a gente tem uma pergunta aí no... Temos uma pergunta aqui no Click Meeting, exatamente. Vamos lá. Fábio, boa noite, pessoal. Com qual frequência é legal disparar meus e-mails? Boa pergunta. Fábio, isso depende muito, tá? Se você é um e-commerce, se você puder responder, se você trabalha com e-commerce, é importante para a gente responder. Deixa eu ver aqui. Tá ouvindo aí, Fábio? O Fábio está digitando. Também pode mandar as perguntas que a gente vai respondendo aqui. Ah, legal. Fábio é nosso cliente aqui, dona Coisinha, legal. Fábio, antes de tudo, bem-vindo, prazer conversar com você de novo. Fábio, a gente sempre diz que o e-commerce tem que ter frequência, tá? O e-commerce tem que ter frequência, tem que ter um planejamento, tem que ter dias e horários fixos. Eu recomendo um e-commerce que queira fazer algo, uma estratégia inicial, que ele tenha 3 envios por semana, tá? Se ele vai atingir a lista inteira, inclusive, não tem problema ele fazer 3 campanhas semanais. Quando a estratégia passa a ser mais madura, mais sofisticada, a gente vai segmentando. E aí, na segmentação, a gente vai poder aumentar essa frequência. As grandes marcas enviam de 3 a 5 e-mails por dia. Só que não enviam para todo mundo. Você não recebe 5 e-mails do Submarino todo dia, né? A gente recebe 1, talvez, por dia, ou 1 a cada 2 dias, mas é segmentado. Então, assim, uma dica inicial que eu dou é 3 por semana. Se não conseguir cumprir 3, cumpre 2 por semana, mas não menos do que 2. E a partir da sofisticação, das segmentações que você vai poder criar, baseado nas aberturas, nos cliques das campanhas anteriores, ou outros dados que você pode usar para segmentar, aí sim você pode aumentar essa frequência. Beleza? Ô, Vinícius, você pegando um ponto aí dessa questão de frequência, muita gente que tá vendo aqui, morte do e-mail e tal, tenta enviar o e-mail marketing e o cara envia uma vez ao mês, tem mês que não envia, tem uma ferramenta gratuita lá que faz um envio qualquer. E, cara, você acha que frequência pode ser o primeiro passo para esse cara começar a colher algum resultado de e-mail? O que você pensa sobre isso? Porque muita gente foca, cara, eu tenho taxa de abertura baixa, taxa de clique, mas eu entendo que se você não tiver frequência, não tem como você mensurar essas taxas de maneira correta, né? Perfeito, Lincoln. Cara, frequência é o começo de tudo. Na verdade, é o segundo passo, né? O começo de tudo é captação. Mas depois que a gente captou e-mail, que a gente já tem uma base, eu tenho que ter frequência. E eu sempre comparo aí com as redes sociais. Você não escolhe lá, eu vou aparecer no Instagram uma vez por semana. Não, você aparece no Instagram quase todo dia ou todo dia, né? Então, o e-mail, claro que a gente tem que ter um pouco mais de bom senso, não é que nem a rede social, que é tão rápido e fácil fazer um post, mas a gente tem que ter frequência. Então, eu sempre digo assim, o primeiro foco que a gente tem que ter é aparecer para a nossa audiência, né? As pessoas às vezes dizem assim, mas eu apareço, eu envio 3 por semana e minha abertura é 5%. Beleza, não é uma abertura boa, poderia ser melhor. Aí tem muita coisa que poderia ser feita para melhorar também. Mas mesmo que seja 5% e você enviou 3 por semana, muita gente que não abriu o seu e-mail viu que você enviou o e-mail, né? É que nem nas redes sociais a gente tem as impressões, né? O anúncio foi impresso. O e-mail a gente não tem como medir, né? Mas foi impresso. Foi impresso porque apareceu lá a sua empresa e a linha de assunto. Então, mesmo que a pessoa não abriu, você apareceu para sua audiência e isso gerou a presença da marca na cabeça.
o que a gente chama de awareness, né? Você está aumentando a presença da sua marca, você tá presente. Então, esteja presente. Com certeza, tem que ter planejamento, nem que seja uma frequência de 2 por semana, mas faça alguma coisa. Enviar de vez em quando sobra um tempo, cara, é um dos passos para aquela terceira premissa. Aquela terceira premissa ali de, eu fiz e não funcionou no meu negócio, é uma das formas de chegar naquele problema lá de não dar resultado. Sim. O Gabriel te mandou uma pergunta aqui. Qual a melhor forma de trabalhar essa questão da frequência? Enviando somente para a base de clientes reais que já efetuaram uma compra, buscando a recorrência desses clientes. Bom, quem já comprou é sempre o público mais fiel. A gente tem que ter em mente isso. Quem já comprou tende a interagir mais com a gente, porque já está no nível de confiança maior do que aquele cara lá que só preencheu o formulário de news. Então, a sugestão que eu dou nesse caso é que ele trabalhe esses clientes, sim, de maneira constante. Não muda muito em relação ao assinante, ao cara que não comprou. Que ele trabalhe de maneira recorrente com uma presença fixa, com uma programação fixa. Contudo, quando o cara comprou, a gente tem mais informação, né, Lincoln? Então, o que eu posso usar? O que o cara comprou? Produto, categoria. Eu posso usar mais dados que ele teve que preencher no checkout. No checkout, o que ele preencheu? Data de nascimento, talvez, cidade, estado, sexo, se é homem ou se é mulher. Então, aí a gente começa a ter mais dados para segmentar. Então, o cliente, quem já comprou, é mais valioso do que o assinante. Né? Mas a forma de trabalhar no dia a dia, para algumas comunicações, algumas campanhas, vai ser igual. Você vai enviar para os dois públicos. Mas para o cliente, você vai conseguir tratar os dados que ele te forneceu, usar a seu favor esses dados, para tentar gerar recompra, que é o grande objetivo, né? Quando a gente tem uma base de clientes, a gente quer que ele compre de novo da gente. E é o grande ponto assim, de sacada do e-commerce, né? Que você consegue ter um CAC, diminuir seu CAC, trazendo recorrência, melhorar seu ROI, tudo isso aí quando você começa a trabalhar de novo o cliente. O João fez uma outra pergunta aqui, Vinícius. E-mail marketing para e-commerce. Tem algum estudo sobre enviar só texto ou vitrine de produtos no e-mail? Especificamente sobre isso eu não conheço. Não conheço nenhum estudo que compare a questão de ser só texto ou só produto. Tem a nossa experiência aqui na MeioBiz, né? O que a gente já aprendeu é que a imagem ela é muito importante. A imagem ajuda muito a aumentar a taxa de clique. Não é uma regra que você vai ter que usar sempre só a imagem. Mas a gente sabe que para alguns e-mails é legal o texto. Por exemplo, reengajamento. O cara que abandonou você lá, faz tempo que não interage, o texto, um e-mail mais caloroso, com texto ele tende a funcionar melhor. Agora, para performar venda, para performar clique, normalmente a gente indica que tem a imagem, pelo menos a imagem do produto, o logotipo da empresa. Então, o elemento imagem ele é bem importante manter, tá? Eu acho que vale sempre fazer o famoso teste AB, né? Talvez Exatamente. Ver uma amostra mandar só texto, ver uma amostra mandar só imagem, para ver como que isso pode performar para ti. Exatamente. Mas então, Lincoln, eu queria finalizar essa parte aí do estudo, cara, e passar para a audiência essa ideia de que pare com preconceitos, sabe, não só sobre o e-mail, mas sobre qualquer mídia. Eu acho muito, assim, amador algumas pessoas que dizem, mas e-mail não funciona. Ou, não funcionou no meu negócio, então não funciona. Né? Ou então o cara mal tentou e já disse que não funciona. Assim como qualquer outra mídia. Né? No Instagram não funciona. Cara, a gente não pode concluir as coisas sem ter uma boa estratégia, sem testar, sem contar com uma boa equipe, com bons profissionais que façam um bom trabalho. Então, o grande recado que eu quero deixar, assim, se você ainda tem dúvida se o e-mail morreu ou não, se você ainda tem essa crença, cara, não funciona, sei lá, eu não olho e-mail, então ninguém olha. É isso que você pensa? Às vezes eu pergunto para as pessoas, então porque você não tem o hábito de abrir sua caixa de e-mail, então ninguém abre? Não é verdade. Quem tem que estar no centro é o consumidor. E o consumidor, ele está em todos os canais, cara. Uma parte está no e-mail, uma parte usa mais e-mail, outra parte usa menos. Então, assim, pode não funcionar em algum negócio? É lógico que pode. Pode ser que em alguns negócios não funcione. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora em seguida. Mas não é regra. Não tem regras no mundo do marketing. Né? Assim como eu não sou muito ligado em Instagram. Eu estava até aqui, né? Como é que eu vou fazer aqui para transmitir? Estava todo perdido aqui, o Lincoln me ajudando. O Lincoln manja bem mais que eu de Instagram.
Cara, mas nunca eu digo que o Instagram não funciona para negócios, nunca eu vou dizer que o Instagram não funciona, porque eu não gosto, ou porque eu não uso. Eu não digo isso. Então, eu acho que o mercado brasileiro, ele está muito... Ainda tem umas crenças muito enraizadas que atrapalham, sabe? Que fazem com que os negócios não cresçam. Então, não conclua nada precipitadamente. Por mais que você possa ter estudado alguma coisa, a gente não sabe tudo. A gente não sabe, a gente não pode predizer alguma coisa sem testar, né? Então, essa é a grande dica que eu dou aí, de tentar fazer um trabalho, não só no e-mail, em qualquer mídia, um trabalho profissional. Te prepara para isso. Pense em ter uma equipe, ou se não dá para ter equipe ainda, estuda você mesmo para tentar adquirir conhecimento, né? E aplica. Não funcionou? Muda. Não funcionou? Muda de novo. E assim a gente vai testando até que uma hora a gente chega mais perto de gerar resultado, né? Então, sempre leve isso em conta. E outra prova que a gente vê todos os dias aqui, né, Lincoln, que pode dar certo, são os cases que a gente tem aqui na MeioBiz, né? A gente sabe que varia muito conforme o esforço que o cliente dedica. Então, a gente já viu que tem muitos casos que vai dar certo e alguns poucos casos que mesmo o cliente dedicando atenção pode não dar. Mas aí entram alguns pontos que a gente vai falar em seguida aqui, que aí já entra na terceira premissa, né, que eu tinha falado antes, que é e-mail marketing não funciona porque não deu certo no meu negócio. Eu tenho certeza que uma parte da nossa audiência aí já ouviu essa frase, ou já falou, pensa assim, cara, tá bom, e-mail funciona ainda, as pessoas leem, mas no meu negócio não funciona, porque eu testei e não funcionou. Então, vamos entrar nessa terceira aí, Lincoln? Bora lá. Então, o que eu digo sobre isso, cara? Vamos olhar aqui no ClickMeeting que tem uma pergunta aqui. Vamos fazer aqui. O Diego perguntou, tem uma base de 8 mil apenas, apenas 1.000 de abertura, com poucas taxas de cliques. Tem alguma dica para performar em taxa de cliques? Sim, temos algumas dicas, sim. Mas eu fiz uma pergunta para ele até para comprovar essa questão da taxa de clique de abertura, que foi quantos envios ele faz, ele respondeu que ele faz um envio. Um por semana, né? Cara, primeiro, se você está tendo 1.000 de abertura com 8 mil envios, você não está tendo uma taxa ruim, tá? Você está tendo está tendo uns 12% de abertura. Então, não está ruim essa taxa de abertura. Agora, claro, a sua dúvida foi em relação a clique. Clique depende muito da segmentação que você usou, se você está entregando um conteúdo relevante ou não, e depende um pouco do conteúdo em si, da questão das imagens, da questão do CTA. Então, presta atenção, se você está usando botões, que é o que a gente chama de CTA, né, o call to action, se você está usando botões atrativos, botões que chamem atenção, e se você está tendo uma escolha de produtos e temas adequada também. Tem uma dica, Vini, que até aprendi contigo para melhorar clique, que acho que além disso, de melhorar botões, os produtos, tentar pôr produtos que mais vendam, mais saem na loja, tem essa estratégia. Mais usar GIF. Então, eu tive cliente que usou GIF na campanha e ele aumentou muito a taxa de clique dele. E talvez fazer um teste AB para um modelo, talvez, de escrita. Escrever um e-mail e tentar fazer esse teste AB em cima de cliques. Boa, ótimo, exatamente. GIF animado funciona muito bem. Tem ferramentas que dá para criar o GIF online. Você não precisa manjar de Photoshop nem nada disso. E a questão do teste AB é muito importante, cara, porque você pode criar, de novo, é o consumidor que tem que dizer o que funciona, não é a gente, né? O consumidor vai dizer. Então, você pode criar 2 conteúdos bem diferentes e fazer um teste. Coloca um teste AB para rodar, a versão que tiver mais cliques vai para o restante da base. Então, além de otimizar a campanha em si, aquela campanha específica, você aprende o que a sua audiência mais gosta. Tá? Então, o teste AB é essencial. Não tem uma receita de bolo, tá? A gente tem que observar algumas coisas, que nem eu falei, responsividade, né? A questão de celular, a gente tem que observar CTA, a gente tem que observar a distribuição ali de produtos e a segmentação que você usou, mas o teste AB e o GIF animado podem ajudar muito. Ótima dica mesmo, Lincoln. Beleza, Diego? Vamos seguir aqui? Eu queria compartilhar aqui, eu vou compartilhar na tela agora falando um pouco do mercado brasileiro. Então, vamos lá. Por que o e-mail não funciona no meu negócio? Tem 2 slides que eu quero trazer aqui do estudo do e-commerce, o e-commerce radar do primeiro semestre de 2018. Deixa eu compartilhar aqui. De repente, só para a gente tem mais 10 minutos, tá? No Instagram, porque o Instagram vai cortar. Beleza. Então, vamos acelerar aqui. Vamos acelerar aqui.
rapidinho aqui. Então, vamos lá. Apareceu aí? Então, vamos lá. Galera, seguinte, aqui a gente está vendo que a quantidade de compras versus origem da primeira compra. Esse estudo aqui mostra que o e-mail marketing não é o mais forte para gerar a primeira compra, mas quando a gente olha de 2 compras em diante, o e-mail marketing tem a participação maior entre as mídias que geram pedidos no e-commerce. Tá? Então, veja a participação aqui, 20% para 2 compras, 6% para 3. Então, dá mais ou menos aqui 33% de quem faz recompra usou e-mail para fazer recompra. É mais do que todas as outras mídias. E esse outro slide aqui é muito interessante. Então, se você está em dúvida sobre o potencial do e-mail marketing no e-commerce brasileiro, o e-mail marketing participa de quase 20% do faturamento, né? Quase 20% do faturamento, mas a conversão dele é 2,3%. Enquanto que o Google orgânico e o Google patrocinado, que participam da maior parte do faturamento, eles têm uma conversão média aqui na faixa de 1,2%, 1,3%. Tá? Então, o e-mail converte bem mais que as outras mídias, não participa tanto da receita, porque depende de base, né? Você tem que construir base para ter uma audiência maior, mas ele tem esse diferencial da conversão. Então, para a gente seguir o nosso tempo aí no Instagram, eu vou parar de compartilhar aqui no Click Meeting e vou só finalizar, Lincoln, aqui com a questão de que justamente o que eu queria falar agora no final é o desequilíbrio que a gente tem no nosso mercado entre foco em retenção e foco em aquisição. O mercado brasileiro está viciado em aquisição. As empresas querem investir só em tráfego, é Google, é Facebook, é tráfego, e ninguém pensa em reter cliente, né? Então, eu vejo muito amadorismo ainda no Brasil nas estratégias de retenção. Então, eu queria dizer para você que se você tinha dúvidas sobre isso, pense que na sua própria base, mesmo que ela talvez ainda não seja tão grande, você tem um ativo. É realmente um dos maiores ativos de um negócio, são os clientes. Então, ali você tem a chance de fazer novas vendas, né? Então, resumindo, o que normalmente leva a não funcionar o e-mail marketing no e-commerce? Primeiro, segmentos com alta taxa de recompra sempre vão funcionar melhor. Então, cosméticos, suplemento alimentar, produtos que se acabam, tem mais facilidade. Se você vende móveis, se você vende ar-condicionado, cara, é difícil, é bem mais difícil trabalhar, os desafios são outros. Então, aí tem um ponto que talvez dificultou funcionar no seu negócio. Segundo, precisa construir base. Não adianta, eu comecei ontem a minha loja, eu quero vender por e-mail. Não, eu não tenho base, então não vou vender. Se eu já tenho lá 50 mil e-mails, exatamente, dá para começar o trabalho, mas não de gerar venda. Você vai focar o quê? Em captar, né? Então, assim, se eu tenho 50 mil e-mails, cara, eu vou gerar resultado muito mais rápido se eu fizer a estratégia certa do que se eu tenho 5 mil, né? Então, construir base é o segundo ponto que pode ter afetado o seu negócio. Você talvez não tenha base, você não tem alcance, mesmo que tenha uma estratégia boa. E o terceiro ponto é que se não houve nada disso, pode ser que você não usou a estratégia correta. Se você tem base e você está num segmento que tem uma recompra média, por exemplo, moda é um nível médio de recompra, se você tem base e está num segmento de média ou alta recompra e não performou, possivelmente você não usou a estratégia correta. E aí entra tudo aquilo que a gente já falou. Saber fazer uma programação, saber segmentar, habilitar automações, medir resultado. E aí, cara, ninguém está qualificando o mercado para isso, né, Lincoln? A não ser nós agora que estamos aqui entrando nessa onda, tentando falar sobre isso, trazer esse conhecimento, porque quase ninguém fala. Tá cheio de guru aí falando de rede social, falando de outras coisas que tem que ter e que é bom, é ótimo que tenha, mas de e-mail não tem, quase ninguém está falando sobre isso. Então, a nossa iniciativa do Meio Biz Educa veio para isso, para trazer conhecimento que traga resultado prático. Resumindo, dá trabalho, não é tão simples, mas é possível. Aquilo que eu falei lá no começo. Quando a gente quer fazer algo bem feito, a gente tem que se esforçar bastante. Não é tão simples, mas é possível, e a gente vai estar aqui toda quarta-feira trazendo esse conhecimento para mostrar que é possível e ajudar quem quer crescer. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem dúvidas se o e-mail funciona? Eu gosto de falar, Vinícius, ele é meio receoso com isso, mas que a gente tem clientes dentro da Meio Biz que faturam até $500 mil através do canal de e-mail marketing. Então, por claro, marketing por mês. Então, a gente está falando de... O cara vai ter que ter uma base, ele vai ter que ter segmentação, vai ter que ter frequência para ele faturar bem no e-mail. Mas se você já tem esse ativo, se você já tem aí 5 mil de base, 8 mil de base, 10 mil de base, começa agora a parte 2, que é ter frequência.
Então, sempre esteja enviando e-mail, pelo menos 3 vezes por semana, 48 horas está na caixa do cliente. Aí depois vai começar a melhorar clique, então vai melhorar a segmentação. E aí sim, nesse trabalho, que você vai ver resultado em vendas em si. Então, faça muito teste, use GIF, use assuntos diferentes. A nossa próxima aula vai ser quarta-feira, às 7 aqui, e a gente vai falar especificamente de captação. Então, vai vir até o Lucas aí, que é nosso head de vendas lá na MailBiz, e a gente vai falar de estratégias para você captar o e-mail marketing. Então, se você não tem base, ou acha que essa base está um pouco desengajada, captar também é uma estratégia que você vai usar sempre na sua operação, né, Vinícius? É 1,5% que desengaja por mês da base? 1,5% se torna inativo todo mês. Então, sempre está captando. Pergunta do Pedro aqui no Instagram. Cara, vai ficar gravado, vai estar no canal da MailBiz, a gente vai postar lá. Aqui no meu Instagram tá 24 horas, ele fica disponível. Mas todas essas aulas que a gente vai fazer até o final do ano, toda quarta, a gente vai ficar gravado. Se realmente a gente quer levar essa educação de e-mail que hoje ninguém está levando, de falar de recompra e de mostrar o quão essa mídia pode impactar em resultado. Exatamente. Temos alguns segundos no Instagram ou está acabando? Eu não vejo o cronômetro aqui. Então, no Instagram não aparece, mas como está 56 ali no Meeting, então eu acho que deve ter mais um tempinho aqui. Ele vai desligar sozinho no Instagram. Então, talvez esteja mais ou menos aí. Beleza. Pessoal, legal. O Fábio agradeceu aqui no webinar. Então, assim, eu vou compartilhar aqui no webinar alguns prints dos funis de venda, só para a nossa audiência ter ideia do potencial, né? Então, deixa eu compartilhar a minha área de trabalho aqui de novo. Finalizar. Pessoal, eu vou encerrando então no Insta, Vinícius. Quem quiser, segue o Instagram da MailBiz, lá tem o link da página, se inscreve lá, que todas as aulas a gente vai enviar para estar avisando. Vai ter o tema das aulas lá também, então quem vai vir aqui ministrar essas aulas com a gente, participar comigo. E eu acho que é bem bacana você começar a pegar esse final de ano, assim, dar essa estudada, vem Black Friday por aí, que eu acho que é uma puta oportunidade de estar captando e-mails, então estou fomentando sua base para você trabalhar no próximo mês, e dessas estratégias para você realmente ter resultado com o e-mail marketing. Muito obrigado pela audiência de vocês aí. Vinícius, obrigado pela participação. No Instagram a gente vai encerrando, continua no link. Valeu, galera. Até mais. Então, voltando para cá, a gente encerrou ali no Instagram. Apareceu aí a minha tela, Lincoln? Deixa eu só aumentar meu som aqui. Pronto. Apareceu aí, né? Apareceu. Então, só para o pessoal que está aqui no webinar, a gente tem alguns cases e mostrar um pouco desse potencial que a gente falou, né? Que às vezes as pessoas não enxergam, tá, mas como é que eu vou vender? Tá, ok, o cara que vende 500 mil já tem uma base gigante, né? Ok, tá, mas tem pessoas que podem vender 15 mil, 20 mil, 30 mil com uma base nem tão grande. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos de funil de performance que a nossa ferramenta monta, e nesse exemplo aqui, por exemplo, ó, é um cliente com 22 mil de base que capta 50 por dia. Então, olha como está saudável aqui a captação dele, ó. Ele está com uma captação verdinha porque ele está captando um número legal para o tamanho de base dele. Né? Conseguiu enviar 13 campanhas num mês. Isso aqui são números de um mês. Né? Então, ele enviou 13, né? Enviou aquilo que a gente falou, 3 por semana. A abertura, 5%. Nem foi uma abertura tão boa. Mas ele conseguiu gerar 12% de clique. Com isso, ele levou 2.196 sessões para o site. Com esse tráfego aqui, 2% comprou. Então, deu 44 pedidos. O ticket médio dele é 358, gerou 15.766 de venda, investindo R$ 798. Então, deu um ROI de 19. Então, aqui, se a gente olhar no lado, as grandes métricas do e-commerce, né, que é tráfego, conversão e ticket médio, ele melhorou em todas. Ele aumentou tráfego 18%, ele aumentou conversão 28%, ele aumentou ticket médio 3%. Com todos esses aumentos aqui, se tudo está verde aqui, é óbvio que a receita vai aumentar, né? Então, ele aumentou a receita de 9 mil por mês que ele vendia, 9.900 para 15.766. Né? Então, é isso que eu digo, a estratégia tem que ter pé e cabeça, né? Tem que começar lá na captação. No nosso caso, que é o contrário, né, Lincoln? Tem que começar na cabeça para chegar no pé aqui, né?
Então, O topo do funil aqui é a captação. Esse outro case aqui já é um cliente com base um pouquinho maior, mas que está captando muito pouco. Talvez ele não integrou todas as listas com a gente, né? Talvez ele tenha uma lista que não integrou, talvez não integrou assinantes ou não integrou clientes, ele está importando manualmente. Por isso que ele está mostrando um aqui. Mas é um cliente que também enviou 12 campanhas no mês, ó, a taxa de abertura parecida, 5,43, um pouquinho maior, mas ele teve mais clique, 14,44, levou um pouquinho mais de sessões para o site, teve 33 pedidos, uma taxa de conversão de 1,46, e isso trouxe 11.800 de receita, mas olha aqui, ó, investimento de 299. Então, é um cliente que investiu menos e deu um ROI de 39. Então, ele conseguiu ter um ROI maior porque ele investiu menos. Sim. Exatamente. E olha aqui, ele teve queda de tráfego, né? Ele conseguiu aumentar as vendas. Se a gente olhar aqui, ele aumentou 7% as vendas nesse último mês em relação à média mensal dele, mas ele teve queda de tráfego. Tá, mas e aí, como é que o cara vendeu mais se ele levou menos gente para o site? Porque aumentou a conversão. Ó. Olha aqui, a conversão era 1,10, foi para 1,46. Então, a conversão aumentou 32%. Com esse aumento de conversão, exatamente, com esse aumento de conversão, isso foi mais do que suficiente, isso foi mais positivo do que essa queda de tráfego. E o ticket médio caiu, mas caiu pouquinho, né? Caiu 1,25%. Então, nesse caso aqui, a conversão mais alta é que explica o aumento de receita. E isso aconteceu por quê? Possivelmente porque ele segmentou melhor as campanhas. Ele afunilou, ele enviou para menos, ele levou menos gente para o site, mas ele levou um público mais qualificado. Então, talvez ele soube segmentar baseado no clique, ou baseado em uma compra anterior, ele fez alguma estratégia, ou alguma automação lá de boas-vindas, alguma vantagem para a primeira compra, alguma coisa ele fez para subir a conversão. E mais dois exemplos aqui, para a gente finalizar. Aqui eu trouxe já casos maiores, né? Empresas com base maior. Então, olha só, esse nosso cliente aqui tem uma base de 252 mil, enviou 27 campanhas no mês, então praticamente uma por dia. Só que ele enviou 266 mil e-mails só. Observa que isso aqui é praticamente o tamanho da base. Então, essas 27 não foi para essa lista inteira, foi para segmentos, porque para ele chegar a só 266 mil envios, né? Ele tem que segmentar muito aqui, talvez ele usou 10 mil e-mails em cada campanha. Então, ele fez uma segmentação, olha a abertura que ele conseguiu, 16,13, uma taxa de clique de 12, levou 8.327 sessões para o site, uma taxa de conversão de 1,9, 158 pedidos, ticket médio 301, deu 47 mil reais em venda nesse mês. Investindo 589, ROI de 80. Então, para cada R$1 que eu investi, 80 de pedidos, R$80 em receita. Então, isso aqui é um resultado animal, né? Isso aqui é um resultado extremamente positivo. Como é que esse cara fez isso? Qual foi o benefício? Qual foi a grande estratégia? O que causou esse aumento de vendas? Principalmente o aumento de tráfego. 96% mais tráfego. Ele levava 4.200 sessões para o site, passou a levar 8.300. Assim como a conversão, que era 1,35, subiu para 1,9, aumentou 40% a conversão dele. Então, ele teve dois grandes aumentos, apesar do ticket médio ter caído, caiu 9%. Né? Mas subiu tanto o tráfego e a conversão que ele aumentou 20 mil, né? Vendia 27, vendeu 47. E aqui no lado, o último exemplo que eu trago, que é um outro cliente com 27 campanhas no mês, também com a base de 254 mil, mas olha aqui, esse cara já enviou com menos segmentação, ele enviou para 2 milhões, para 2 milhões 441. Então, ele enviou quase 2 milhões e meio de e-mail, só que ele teve, justamente por segmentar menos, uma taxa de abertura menor, uma taxa de clique bem baixa, de 3,84, mas ainda assim levou 6 mil sessões para o site. Só que olha aqui a conversão dele, 5,5%. Isso é muito bom. 351 pedidos, são ticket médio de 310, vendeu 111 mil reais no mês, investindo 2.498, 44 de ROI. Então, qual foi o grande benefício dele? Como é que ele aumentou essa receita tanto? Tudo melhorou, né? Ele aumentou tráfego, 57% mais tráfego, aumentou taxa de conversão, 18% maior a taxa de conversão, aumentou o ticket médio, 2,96%, então subiu as três métricas importantes, ele teve aumento. E aí o resultado não pode ser outro, né, Lincoln? Tem que vender mais, né? Então, ele vendia 58 mil por mês, vendeu 111, né? Então, esse aqui é o trabalho estratégico. Isso aqui contém estratégia por trás. É a gente não se apegar a um número apenas. Ah, mas a minha taxa de clique está baixa. Beleza, cara.
não tá boa, mas se o teu objetivo era vender, você vendeu, né? Então, às vezes a gente olha só uma métrica e reclama, mas se a gente entender o funil inteiro, entender todo o contexto, a gente vê que isso é o mais importante, né? Desde que o objetivo seja vender, no caso de e-commerce, é o que normalmente a gente fica mais tranquilo com relação a outras métricas. Animal. Beleza? Vinícius, tem só uma pergunta aí do Pedro Vinícius, cara. Legal. Deixa eu ver aqui o que o Pedro perguntou. Preciso startar algo desse tipo para conseguir ganhar força e cobrar o investimento. Como poderia iniciar, mas operacionalizando de um jeito mais simples para comprovar esta necessidade? Importante a pergunta, Pedro. Assim, de um jeito mais simples, a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes o jeito mais simples é não fazer o trabalho que precisa ser feito, né? Então, assim, uma dica que eu dou, se você não tem equipe, por exemplo, de marketing ainda estruturada, pense em usar templates da ferramenta pronto, pense em não gastar muito tempo com criação, mas você vai precisar de alguém que faça as imagens. Então, conte com um parceiro, conte com uma agência de baixo custo, ou até um freelancer que possa fazer o trabalho visual de imagens para você. E aí, foca naquilo que você mais pode agregar, que é na parte estratégica. Então, eu não sei qual é o seu cargo, o que você desempenha na empresa, mas se você é o proprietário, por exemplo, pense na estratégia. Qual é o seu cargo, no caso? Bem, ele está digitando aqui. Supervisão comercial. Tá, mas é um e-commerce? É uma loja virtual? E existe departamento de marketing? Não é e-commerce, tá? Bom, quando não é e-commerce, a gente tem que pensar qual vai ser a métrica, né? O que você vai mensurar. O que você vai mensurar? Normalmente, quando não é e-commerce, a gente mensura conversões que pode ser em um site, por exemplo, baixar alguma coisa, consumir algum conteúdo, ou se não for uma conversão online, você vai ter que mensurar num televendas. Então, você vai ter que mensurar a quantidade de chamadas que vieram e tentar relacionar com o envio do e-mail, né? Então, é muito difícil a mensuração em negócios que não são e-commerce. Legal. Olha, escreveu aqui que não consegue contar muito, mas tem equipe de call center. A gente já teve alguns clientes que tinham e-commerce, mas tinham televendas também, né? Tinham call center, e eles tentavam monitorar lá no call center da onde veio a ligação, onde é que a pessoa viu a oferta. E aí você tem que ter um sistema lá para registrar isso, né? Veio do e-mail que eu recebi. Mas, então, você falou que tem uma base de 100 mil. Cara, é uma base muito grande. Ativo, né? É uma base muito grande. Então, assim, se Tirar o objetivo... daí. Oi? Tirar 1% daí. Se o objetivo aí, nesse caso, vai ser gerar demanda para um call center, é só você criar um jeito de mensurar no call center. Como que as pessoas vão informar que veio do e-mail. E aí, o que você vai mensurar na ferramenta de e-mail é abertura e clique, basicamente, né? Sendo que clique talvez não vá ter. Se você não linka nem para um site institucional, talvez você vai ter só abertura, né? Então, depende para onde, se os seus e-mails vão linkar para algum lugar ou não. Se linkar para um site institucional, você consegue chegar no nível de clique. Se não linkar, você vai ter que mensurar a abertura. E aí, a mensuração mais importante, depois da abertura, lógico, vai ser o call center, né? Se gerou ligações, gerou orçamento, gerou pedido de cotação. Então, tem que chegar nesse nível aí. Mas sempre dá para mensurar, cara. É querer mergulhar nos números, né? Marketing é número. Se o cara tá no marketing, tá na área de marketing comercial e não gosta de número, vai ter dificuldade, porque a gente tem que mensurar, de algum jeito a gente tem que mensurar se deu algum impacto, né? Beleza, Pedro? Ver se ele tem mais alguma dúvida. Se quiser bater um papo com a gente, cara, me coloca à disposição. Você pode ligar aqui na MailBiz ou mandar um chat para nós ali no site. A gente tem especialistas aqui. O próprio Lincoln pode conversar com você. Temos outros especialistas aqui na área comercial também que podem conversar com você. Legal. O Lincoln já deixou aqui o Lincoln já deixou o telefone dele aqui. Pode adicionar o Lincoln no WhatsApp aí também. E vamos conversar aí, Pedro. A gente está aí para te ajudar, cara. O que a gente puder aconselhar, dar dicas, vamos tentar ajudar. E se puder ajudar também com o nosso serviço, será um prazer. Conta com a gente. É isso aí, Lincoln. É isso aí, Vinícius. Boa.
Bom, agradecer a todo mundo que participou aqui também. Diego, Pedro. Quarta que vem, como eu disse, 7 horas a gente está aqui de novo, falando sobre captação. Como captar mais e-mails para sua base. Então, Pedrão, não perde. Mesmo que você tenha uma base de e-mail aí, volta aqui e vem com a gente que a gente vai dar mais dicas para você estar sempre nutrindo essa base aí. Beleza. Então, agradeço aí também a participação de todo mundo. Foi muito legal começar esse projeto. É um projeto aí que está só começando, tenho certeza que vai durar muito. E obrigado a todo mundo que participou, conversou com a gente aí. Estaremos toda quarta-feira aqui trazendo conhecimento e ajudando a melhorar o mercado brasileiro. Valeu, bora. Obrigado, Vinícius. Abraço. Valeu, até mais. Boa noite.